Paz e alegria, queridos irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião pública do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Vamos à leitura de uma mensagem espírita antes de fazermos a nossa prece de início. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 16. Substitui no teu vocabulário as mais pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento e não arma de agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Porque há pessoas que falam bem e são más, não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Oremos então. Jesus querido, divino pastor de nossas almas, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome bendito, para estudarmos as lições esclarecedoras e libertadoras do Espiritismo. Que possamos, Senhor, aproveitar o aprendizado da noite de hoje, para que nos tornemos criaturas cada vez melhores, caminhando assim na tua direção. Sê conosco, Mestre amado, agora e sempre. Graças a ti, Senhor. E agora teremos o nosso estudo desta noite. Muita paz. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos nesta noite para esse momento onde falamos de família. E, em particular, hoje, o nosso tema é o poder do amor de mãe. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 890, Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos sobre as mães. E primeiro ele pergunta assim: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos responderam: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento, uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, esta fala dos espíritos a Kardec nos faz lembrar alguns casos. Por exemplo, a mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus. Quem assistiu o filme que conta a história do Chico Xavier
E o que o Chico, a mãe desencarnou, ele ainda era muito pequeno, tinha mais ou menos seus 4 anos, e ele foi morar com a madrinha. E Dona Rita, ela era uma pessoa assim, doente, e tratava muito mal aquela criança. E a criança ficava muito desesperada. Mas a Dona Maria João de Deus, antes de desencarnar, ela disse para o Chico que ele podia, quando precisasse, procurar por ela. E ela marcou um local ali onde o Chico iria sempre encontrá-la. E ele então ia para o quintal, embaixo de umas árvores, ele se sentava ali e ele, que era vidente já naquela época, ele conversava com a mãe de igual para igual. Então nós vamos encontrar a mãe do Chico, depois do desencarne, cuidando daquele filhinho. E ela vinha, dava conselhos. Dona Rita, ela maltratava muito a criança. E ela então, Dona Maria João de Deus dizia, tem paciência, nós vamos rezar juntos. E conseguia então orientar o Chico a respeito de como se comportar durante aquele período em que ele precisou viver na casa da madrinha. Outro caso também muito interessante é o caso da mãe do André Luiz. Lá em Nosso Lar nós vamos encontrar a mãe do André Luiz indo, a gente pode dizer assim, pessoalmente conversar com os ministros de Nosso Lar. Ela vivia em outra colônia espiritual, ela não vivia em Nosso Lar, mas ela foi pedir ajuda para o filho que naquela época desencarnado se encontrava no umbral. E a mãe do Chico, a mãe do André Luiz, ela tinha tantos méritos, ela tinha alcançado tantos méritos que ela ofereceu, vamos dizer assim, os bônus horas que ela tinha para poder ajudar ao seu filho. Então é quando aqui os espíritos nos dizem que o amor de uma mãe, ele acompanha o filho além túmulo. Tanto é o além-túmulo a mãe desencarnada, mas também aquela que permanece encarnada e o filho já desencarnou, aquele amor daquela mãe, ele continua para com seus filhos. E aí Kardec continua e faz uma outra pergunta. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância deles? Porque Kardec também se preocupou com alguns casos que também a gente encontra, de mães que não se preocupam de forma alguma com os filhos, pelo contrário, querem distância. E aí os espíritos disseram para Kardec, às vezes é uma prova para o espírito que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência, em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelo obstáculo que lhe haja triunfado. Então, na realidade,
não é para isso que a gente se reencontra nesta encarnação. Este encontro de mãe com filhos é para que esse amor cresça, é para que desperte esse amor. Mas, se acontece, aquele filho que consegue triunfar diante desta situação, está anotado também no plano espiritual a respeito. E ainda a questão 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem esses desculpa para o fato de não lhes dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Então, alguns filhos também causam muitos desgostos. E a gente encontra algumas mães, alguns pais dizendo assim: olha, deixei de lado, não quero mais saber, cansei. E aí então Kardec pergunta como fica essa situação. Filhos que causam desgostos aos pais. E os espíritos disseram para Kardec: e não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então, mesmo aqueles filhos que causam desgostos, a gente permanece próximo, lutando para encaminhá-lo para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, os espíritos aqui nos falam de alguns pais que realmente deixam os filhos crescerem, fazerem o que quiserem, do jeito que quiserem, e aí, quando já maiores, são aqueles filhos rebeldes, desobedientes. Mas, se a gente, na época que pôde educar, oferecer o bom caminho, a gente não fez, é a colheita, né? Mas nós vamos encontrar lá no livro Painéis da Obsessão. É um livro ditado por Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco. E Manuel Filomeno de Miranda nos conta um caso de um rapaz, Maurício. E o Maurício era músico e ele gostava de tocar, de cantar, e o sonho dele era fazer muito sucesso. E o Maurício acabou se juntando aos amigos, formaram um grande conjunto e saiu pelo mundo. Mas a mãe do Maurício estava sempre em prece. E o Maurício, naquela vidinha, ele, apesar de ter sido criado numa religião, era uma mãe que orava muito. Quando o Maurício saiu de casa, ela pegou uma Bíblia, deu uma Bíblia, colocou lá no fundo da mala. Se algum dia ele tivesse necessidade, que ele procurasse então ler a Bíblia, relembrar aqueles momentos de oração que vivia na sua casa com a sua família. E o tempo passou. E nós vamos encontrar o Maurício passando as noites em claro, bebendo muito nas farras. E ele começou então a perceber que não era aquela vida que ele queria para ele. E ele então se lembrou de casa. E ele se lembrou da mãe. E se lembrou daquela Bíblia. E nós vamos encontrar então o Maurício em oração, lendo a sua Bíblia e fazendo planos de retornar para a sua família. Nós vamos encontrar lá em Eclesiastes,
na Bíblia, um dos livros da Bíblia. Ensina o caminho à criança, e mesmo quando for velho, dele não se desviará. Então, quando a gente coloca o nosso filho na evangelização, quando a gente consegue ensinar o caminho do bem, ele pode até se desviar, mas no momento em que ele precisar, ele vai se lembrar. Ele vai ter aqueles momentos felizes na sua lembrança, para lembrar da sua casa, lembrar da sua família, lembrar dos momentos de oração e poder buscar, poder também entrar em prece. Nós vamos encontrar lá no livro Confissões de Santo Agostinho. E ele diz que a oração de uma mãe, ele diz assim, faz milagres. Porque ele diz que a mãe dele era muito católica, muito temente a Deus. Ela se chamava Mônica e depois ficou conhecida na Igreja Católica como Santa Mônica. E a mãe de Santo Agostinho rezou durante 20 anos pela conversão de seu filho. E conseguiu. E aí ele diz que sua mãe rezava 3 vezes ao dia, pedindo a Jesus para que ele, Agostinho, se tornasse um bom cristão. E ele diz que ela precisou rezar muito, e durante muito tempo, e não desanimou. Então, essas falas dos nossos irmãos é para que a gente, que às vezes tem um problema em casa, um problema no lar, um problema com o filho, um problema na família, e a gente precisa lembrar que a gente pode fazer uso da oração. A gente precisa, nos momentos difíceis, recorrer à prece. Lá no capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que tem como título Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E no item 9, que é o item que nos fala a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós vamos encontrar Santo Agostinho a nos falar. E ele diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então aqui ele já nos faz um chamamento para a nossa responsabilidade. Precisamos aproximar de Deus essa alma que Deus nos confiou. E ele nos diz mais: tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então Deus nos confiou esse espírito. E um dia
nos perguntará: que fizestes deste espírito que eu confiei à sua guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, é aqui ele nos dizendo que ao término de uma encarnação, quando nós descobrirmos, ou se nós descobrirmos, que aquele filho que nos foi confiado, aquele espírito que nos foi confiado, nós, por negligência, deixamos que ele se perdesse no caminho, nós mesmos vamos pedir novamente para recebermos em nossos braços aquele mesmo espírito, para que possamos agora ter mais cuidado, para que ele trilhe, desta vez, o caminho do bem. E Kardec, através de Santo Agostinho aqui, nos diz mais: abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei com vós mesmas: onde nós dois é culpado? Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por um descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, já nesta vida, o começo de uma expiação. E aí, Kardec continua aqui nessa mensagem de Santo Agostinho. A tarefa não é difícil, quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, nós sabemos que não é a nossa primeira encarnação. Dentre os princípios básicos da doutrina espírita, a gente, além, a primeira questão do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que é Deus, inteligência primária de todas as coisas. Então, Deus é o princípio de tudo. Mas os princípios básicos da doutrina espírita continuam. Nós vamos encontrar a pluralidade dos mundos habitados, nós vamos encontrar a mediunidade, nós vamos encontrar a reencarnação, nós vamos tomar conhecimento de que já tivemos vidas anteriores e temos agora outras vidas. E aí então é que Santo Agostinho nos chama a atenção. Esse conhecimento a doutrina espírita já nos oferece, que é o de sabermos que tivemos encarnações anteriores.
E se aquele filho que veio aos nossos braços, ele é muito problemático, com certeza Deus nos está oferecendo a oportunidade de darmos àquele espírito um novo caminho, de ensinarmos coisas novas. Então, cabe a cada um de nós aproveitar esta chance, esta oportunidade que nos chega através dos amigos espirituais. Mas nós vamos ainda encontrar o espírito Aníbal de Silas, que é um espírito que nós o encontramos no Memórias de um Suicida, que é um livro psicografado por Ivone Pereira. E neste livro, Memórias de um Suicida, existe um capítulo lá no Educandário Maria de Nazaré, um grande educandário com um grande hospital, criado pela Mãe Santíssima para receber os suicidas. E o nosso escritor é o espírito que ditou o livro para Ivone Pereira, que é o Camilo Castelo Branco, um escritor português. Ele se encontra neste local, ele foi recebido neste local. E eles começam ali a estudar, porque eles precisam se preparar para uma nova encarnação. Ali nós vamos encontrar um grupo de suicidas. E o Aníbal de Silas, ele é um dos instrutores daquele educandário Maria de Nazaré. E ele nos fala que ele foi evangelizado por Jesus. Ele foi evangelizado por Jesus porque sua mãe seguia a Jesus. Ela sabia, Jesus hoje vai estar em tal lugar. Ela ia, mas ela não ia sozinha. Ela levava o filho. E o Aníbal conta que ele é uma daquelas criancinhas que, naquele momento em que as crianças correm para abraçar Jesus, e Jesus pega uma criança no colo, e que os discípulos até querem retirar as crianças, e que Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. O Aníbal de Silas, ele diz que ele é uma daquelas crianças que Jesus pegou nos braços. Então, ele foi evangelizado por Jesus. E ele nos diz mais, ele diz assim, se as mães, ao invés de contarem histórias de fadas, contassem para os seus histórias de monstros antes de dormir, se contassem histórias de Jesus, elas não imaginam o bem que estariam fazendo aos seus filhos. Mas Ivone Pereira, ela recebeu uma mensagem do Aníbal de Silas em 10 de maio de 1959. E o título desta mensagem é Palavras às Mães. E o Aníbal, ele começa dizendo o seguinte: muito lucraria o mundo em moral e fraternidade se tu, minha irmã, te dedicasses com maior empenho à reeducação dos teus filhos. Então é um chamamento para as mães. O empenho que precisamos ter neste momento em que nos foi confiado o filho e que nos cabe reeducar aquele espírito. Ele reencarna com todas as suas dificuldades do passado. E nos cabe observar e ir ajudando para que aquele espírito possa encontrar um novo caminho. E ele nos diz mais: lembra-te de que esses entes queridos que embalastes no seio e aos quais te vens dedicando com todas as forças do teu coração,
desde o evento feliz do seu aparecimento em teu lar, antes de se tornarem teus, já eram criação divina, descendência do Todo-Poderoso. Convém, por isso, que com o teu olhar, dê o teu melhor zelo, correspondas à confiança do Eterno, que depositou em teu regaço materno essa criação do seu amor, para que tu, com ele, colabores para a preparação da sua glória espiritual, ou seja, do seu progresso. Então, Deus entregou confiando na nossa colaboração. Então, aquele espírito chegou ao nosso lar porque Deus confiou nas nossas mãos ajuda para que aquele espírito progredisse. E então, o nosso irmão, o Aníbal de Silas, continua. Geralmente, concedendo aos teus filhos todos os bens da terra e as alegrias passageiras da vida material, para a consecução dos quais tu mesma te expões a duros sacrifícios, tu te esqueces de para eles também prover os bens dos céus, isto é, as nobres qualidades do caráter, as virtudes imortais, agente que és do sempiterno na educação deles próprios. Poderás também cultivar no recesso dos seus corações. Porque, fica certa, minha irmã, de que és profundamente responsável pela educação que ministrares àqueles que Deus te confiou por filhos. Disso mesmo dependendo o destino deles na terra e até mesmo no além. Será necessário que lhes fales de Deus com mais vigor, a eles lecionando a moral superior que do alto vem jorrando sempre para a edificação dos de boa vontade. E que de méritos obterás perante as leis eternas, se conseguires fazer dessas crianças que te rodeiam um obreiro do bem, um colaborador do céu, um agente do Divino Mestre na obra espinhosa da reeducação humana. E aí ele continua aqui. O que importa é que o tornes um coração afinado com as leis divinas, para que tu mesma conquistes para ti a glória imarcessível de haver cooperado com o sempiterno através dele. Então, a nossa recompensa é a glória de ter ajudado a Deus nessa missão, que para muitos se torna uma missão espinhosa. Mas esta é a missão que nos foi confiada. Agora tenhamos certeza que combinamos tudo isso muito antes. Não somos pegos de surpresa. No momento em que é preparada a reencarnação daquele filhinho, somos convocados ao plano espiritual. Lá no livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar um caso muito interessante que é a reencarnação de Sigismundo. A história é a história de um casal que André Luiz nos fala, há 200 anos passado, aquele casal tinha uma pessoa, que era o Sigismundo, que era apaixonado por aquela moça, que era a Raquel. E aí, então, ele
num duelo, mata o marido da Raquel, o Adelino, mas depois, com a confusão ali estabelecida, ele não consegue ficar com a Raquel, e aí o tempo passa, eles desencarnam, mas este espírito, ele era uma pessoa boa. O Sigismundo era uma pessoa boa. E no plano espiritual, ele se deu conta do que havia feito, então trabalhou muito, adquiriu muitas amizades, mas ele tinha uma dívida. Era aquele momento lá onde ele matou o Adelino. E era preciso que ele reencarnasse para que aquela história fosse acertada, para que de alguma forma aquela história tivesse um final feliz. E então, nós vamos encontrar, 200 anos depois, a Raquel novamente casada com o Adelino. E começam então a preparar a reencarnação do Sigismundo. E onde vai reencarnar? Vai reencarnar naquele lar. Ele vai ser filho da Raquel e filho do Adelino. Aquele grupo ali precisa se reencontrar, precisa aprender a se amar. Mas acontece que a Raquel e o Adelino eram levados em sonho. Nos momentos de sono, eram levados ao plano espiritual para poderem se encontrar com o Sigismundo, para poderem conversar, para poderem acertar esta nova reencarnação, como receberiam este filho em seu lar. E nós vamos encontrar então, ao acordar de manhã, a Raquel conta que teve um sonho lindo, lugar, ela descreve os jardins, as flores, mas o Adelino, ele diz que ele teve um pesadelo horrível. Só que a gente que está lendo o livro, está vendo a história, a gente diz assim, ué, foram para o mesmo lugar, estiveram presentes no mesmo sonho. Mas o Sigismundo, ele era apaixonado pela Raquel. Então, para ela, aquele encontro não foi incômodo. Mas, para o outro que foi assassinado, para o Adelino, sim. Aquele encontro foi muito difícil. Então, quando ele retorna daquele encontro, ele diz que estava retornando de um pesadelo. Então, isso é para a gente entender que quando a gente recebe uma criança no nosso lar, essa história já foi organizada no plano espiritual e nós concordamos. Isso é o mais importante. Nós concordamos em receber aquele espírito na nossa casa. E ele chega com esta finalidade, da gente agora rever aquela situação e darmos um final diferente, darmos um final feliz. E aí, o nosso querido Aníbal de Silas, ele diz, escuta, abre o livro luminoso e redentor que nos conta a vida e os feitos de Jesus de Nazaré. Cada versículo desse livro é um tesouro de ensinamentos. Cada capítulo, uma epopeia de bons exemplos, um repositório de esperança, de justiça e de fraternidade. Ali estão vultos veneráveis, dignos de servirem de padrão para os teus filhos, seguindo os passos do vulto inconfundível, o Divino Mestre. Fala deles aos teus pequeninos, narrando-lhes seus feitos, sua dedicação aos sofredores, a justiça, o seu viver, o seu amor incondicional ao Mestre. As palavras que caírem dos teus lábios nestas horas, minha irmã,
gotejarão indelevelmente na sensibilidade do coração desses pequeninos que te rodeiam, para os quais tudo o que falares será como poderosa fonte de verdades, impressionando-os para todo sempre. Inicia teu ministério hoje mesmo e conta-lhes a sublime epopeia daquele Saulo de Tarso, o grande servo do Nazareno. Depois, quando vires que os pequeninos se familiarizaram com esse heróico defensor do cristianismo, dá-lhes a conhecer aquele famoso poema de amor, que é o capítulo 13 de sua primeira epístola aos Coríntios. E fala tu também a eles da virtude máxima, a caridade. Aníbal de Silas. Então, é um chamamento do nosso querido Aníbal de Silas para cada um de nós, para que a gente possa lembrar da nossa responsabilidade diante desse filho que nos chega. Outro caso também que, preparando a reencarnação, nós vamos encontrar a dona Maria João de Deus, a mãe do Chico. Ela um dia, ela já assim, ao finalzinho da década de 90, ela vai ao encontro do Chico, ela diz para ele: Chico, vou reencarnar e vou me casar com o seu pai novamente, mas escolhi que quero Cidália, aquela que casou com seu João quando ele ficou viúvo, reuniu todos os filhos e levou o Chico para morar com ela. Então, a dona Maria João de Deus, em retribuição a Cidália, que havia criado seus filhos, ela diz: vou reencarnar e quero Cidália como filha. E aí ela diz mais: eu conversei com Cidália e perguntei a ela o que é que ela queria quando eu fosse mãe dela, para que eu impregnasse isso na minha alma de tal forma que não me esquecesse. Aí o sonho da dona Cidália: eu gostaria de aprender a tocar piano. Então, dona Maria João de Deus terá uma filha, aquele espírito da dona Cidália, e ela vai se empenhar para que aquela menina que gosta tanto de música possa também aprender a tocar piano. Mas nós vamos então aqui agora ver uma fala dos nossos amigos espirituais a Kardec. E Kardec fez uma pergunta que foi a seguinte: pode-se considerar também como missão a paternidade? Nós vamos encontrar lá na 582. E os espíritos disseram a Kardec o seguinte: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto o futuro. E aí, Kardec, ainda na 583, pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E aí os espíritos responderam o seguinte: não, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais.
se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna um homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos pais, tiram esses daí algum proveito? Deus é justo. Então Deus é justo. Se o filho foi difícil e os pais lutaram tanto e conseguiram que ele enveredasse pelo bom caminho, está aí a missão cumprida. Mas se eles não conseguiram, mas fizeram de tudo, os amigos espirituais nos dizem que nós não devemos esquecer esses filhos, deixar de lado, mas que nós devemos entrar em prece, que nós devemos buscar, através da oração, através dos amigos espirituais, uma maneira de que esses filhos encontrem o caminho do bem, o bom caminho a seguir. Mas lá no livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar uma história muito interessante e que na realidade é a história de um pai. O livro Memórias de um Suicida, como eu já falei, psicografado por Ivone Pereira, ele é um livro que nos fala a respeito de suicidas que foram recolhidos no Vale dos Suicidas e que foram acolhidos por Maria de Nazaré com toda a sua equipe de servos, de servas, de trabalhadores, de legionários, para cuidar desses irmãos, para que eles pudessem se preparar para uma nova reencarnação. E nós vamos encontrar um caso muito interessante, que é o caso do Jerônimo. Ali nos são contados os casos de vários espíritos. E o Jerônimo, ele depois de um problema muito sério, de muitas falcatruas na área econômica, quando ele viu o seu nome estampado nos jornais, quando ele viu a justiça atrás dele, ele se suicidou. E nós vamos encontrar o Jerônimo agora, já foi acolhido lá no Hospital Maria de Nazaré, já está no educandário, já está começando a se preparar para a nova reencarnação, e o Jerônimo se lembrou dos filhos. E ele começou a querer visitar a família. Ele queria saber como estava a Margaridinha, como estava o Albino. Será que aconteceu com os meus filhos, com os meus meninos? E aí, então, o Jerônimo, ele foi levado e ele viu a situação muito difícil em que os filhos se encontravam. Na realidade, Margaridinha cresceu e passou a se prostituir. E o Albino, ele encontra o Albino numa cadeia. E ele, então, ele nos diz aqui o seguinte: quando ele retornou ao plano espiritual, nesta viagem que fez até a Terra para visitar os filhos, orei, dessa vez como nunca, jamais havia orado. Supliquei à amorosa Mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para meus filhos, que intercedesse junto a Jesus, nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonada aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaridinha, minha pobre caçula, a tirar da lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com meu suicídio. Lembrei Albino atirado a um cárcere no verdor dos anos, porque um pai não tivera digno bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas, pois que eu que fora o pai, que perante Deus e a sociedade me comprometera à nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara-o com os maus exemplos deixados
como única e pervertida herança. Bradei por sua maternal intervenção em torno da angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo. Então, ele, quando retornou, ele retornou com o coração tão doído que ele então fez uma prece a Maria, a Mãe Santíssima, ela que é a coordenadora de todo aquele trabalho ali no plano espiritual. E ele pediu a ela pelos filhos, mas ele sabia que ele não tinha méritos a oferecer. Então ele diz, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo, oferecia-lhe como penhor do meu reconhecimento, por qualquer benefício que lhes concedesse, sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem reconhecia eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade. E aí então ele fala com a Mãe Santíssima, mesmo que ele tenha que muitas outras encarnações, que ele tenha que pagar, vamos dizer assim, essa dívida que ele assumiu com a Mãe Santíssima, porque ele não tinha crédito, ele não tinha méritos para oferecer, como a mãe do André Luiz, lá em Nosso Lar, tinha créditos suficientes para oferecer em favor do filho André Luiz, quando ela foi falar com os ministros de Nosso Lar. E aí, então, vem um daqueles coordenadores lá do educandário e diz, antes de mais nada, dai graça ao Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxito perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra a seu filho Augusto Filho, atende à intervenção que lhe rogaste. Do templo, onde militam os responsáveis por nossa colônia, e para onde chegam as instruções do mais alto, mandam os nossos orientadores essas instruções, espécie de programação a ser efetuada em torno de vossos filhos Albino e Margarida, com visto do irmão Teócrito, como se encontra hoje, mesmo poderemos iniciar a tarefa. Então, Maria organizou um novo caminho, um novo roteiro para a vida de Margaridinha e de Albino. E aí então o nosso Jerônimo nos diz, porque chega no pergaminho, chega ali a carta de Maria, e ele diz, segurei o pergaminho lucilante, voltando várias vezes entre as mãos sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando cuidadosamente. Ele não tinha nem coragem de abrir aquela carta. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores. Traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para meu socorro supremo. Então, Maria respondeu ao pedido do nosso Jerônimo, mesmo ele nos dizendo aqui que ele não tinha méritos, mas foi o que ele sentiu naquele momento. E essa é
a orientação que os amigos espirituais nos dão. Nos momentos difíceis, elevemos os nossos pensamentos à Mãe Santíssima e façamos a ela um pedido em favor do nosso lar, em favor dos nossos filhos, em favor da nossa família. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita paz. Mas nesse momento, então, para encerrar, nós vamos fazer a nossa prece. E a nossa prece hoje, assim como a prece do Jerônimo, será uma prece à Mãe Santíssima. Que você, no seu lar, possa, nesse momento, pensar na sua maior necessidade, principalmente em relação aos seus filhos, em relação aos familiares, em relação à sua casa. Peça à Mãe Santíssima, na certeza de que ela nos ouve e nos responde. Maria, doce Mãe de Jesus, nesse momento elevamos o nosso pensamento ao plano mais alto para te pedir, Mãe Santíssima, pelas nossas dificuldades, pelos problemas, vós que foste chamada a Senhora dos Aflitos, colocamos nos vossos braços as nossas aflições. O teu Filho amado te chamou para ser a Rainha dos céus, para ser a Rainha dos anjos. E pedimos, Mãe Santíssima, que tu possas nos ouvir, que tu possas responder nesse nosso momento de dificuldade, que a tua luz possa brilhar nos nossos lares, que o teu doce amor possa preencher os nossos corações. Muito obrigado, Mãe Santíssima. Muito obrigada. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e tenhamos todos uma boa noite.